Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo certo com vocês, com a família de vocês. Eu tinha explicado para vocês o absolutismo. Tinha falado de dois teóricos absolutistas, Maquiavel e Thomas Hobbes. Eu vou querer retomar um pouquinho, só antes da gente chegar no liberalismo e em John Locke, que é o assunto da aula de hoje, vou retomar um pouquinho as bases do pensamento de Hobbes, porque boa parte do que Locke defende, ele defende em contraposição a Thomas Hobbes. Inclusive, Thomas Hobbes era inglês também. É interessante a gente contextualizar isso historicamente. Thomas Hobbes, durante a Revolução Puritana, já estudaram isso em história, ele defendeu o rei Carlos I, aquele rei que foi decapitado. Teve aquela guerra civil, né? Os puritanos contra os monarquistas, e os puritanos eram principalmente ali a burguesia, tal, o pessoal do Oliver Cromwell, os cabeças redondas. E Thomas Hobbes era um defensor ferrenho do absolutismo e defendia o rei Carlos I. Já John Locke vai ser um cara que vai participar desse processo histórico também, né, das revoluções inglesas, mas ele vai participar do outro lado. Lá, depois, na época da Revolução Gloriosa, que Guilherme de Orange tomou poder e assinou a Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos, concedendo amplos poderes ao parlamento, transformando a Inglaterra numa monarquia parlamentarista, John Locke participou desse processo, defendendo então que o rei abdicasse de vários direitos que ele tinha, várias prerrogativas que ele tinha em função do parlamento. Então a gente percebe que Thomas Hobbes é um defensor do absolutismo, da concentração de poderes nas mãos do rei, e John Locke é um defensor do liberalismo, um defensor do Estado mínimo, um defensor da divisão de poderes. O que eu falava sobre Hobbes para vocês? Eu disse para vocês que Hobbes discordava de Aristóteles em relação àquela ideia que Aristóteles tinha de que a atividade política faz parte da essência do homem. Lembram disso em Aristóteles? O homem é um animal político, dizia Aristóteles. Então, para Aristóteles, o homem não vive em sociedade e o homem não faz política porque decidiu fazer em algum momento da sua história. Não. Isso aí é uma decorrência da sua própria natureza. Isso é algo que faz parte da essência do homem. Já Thomas Hobbes fala que não é assim. Então ele não acredita que a política faz parte da natureza humana. Ele é um contratualista. Por isso que Hobbes estabelece aquela doutrina do estado de natureza, porque se o homem não viveu sempre em sociedade, se a política foi fundada em algum momento da história humana, então eu preciso dizer como era a vida humana antes desse contrato que fundou a vida em sociedade. E aí os contratualistas chamam isso de estado de natureza. E Hobbes falava que o estado de natureza era um estado de caos, de guerra de todos contra todos, né, em que o homem é lobo do próprio homem. Então, essa vida no estado de natureza era insuportável e por causa disso os homens aceitavam então transferir aquela liberdade que eles tinham no estado de natureza para o soberano, constituindo um soberano e dando a ele poder absoluto. Só que, como a gente já disse, o poder por natureza corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então o estado absolutista ele acaba sendo assim, uma condição propícia para que haja uma série de desmandos, uma série de agressões às liberdades individuais. E daí vai surgir um novo movimento na Europa, que a gente já tratou então, que é o liberalismo. O liberalismo ele é caracterizado por um anti-absolutismo, é caracterizado pela defesa da divisão de poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, então descentralizando o poder. A ideia de Estado mínimo também, né, o Estado só vai cuidar daquilo que os indivíduos não conseguem cuidar sozinhos. Tudo aquilo que o indivíduo puder fazer sozinho, ele vai fazer e o Estado vai respeitar. Então todas essas demandas de defesa da liberdade individual, dos direitos individuais, elas surgem justamente por causa dos desmandos do poder absolutista. O movimento liberal ele vai surgir então na Europa como um contraponto ao absolutismo. E vamos entrar então em John Locke. John Locke ele era um inglês também, assim como Thomas Hobbes, mas ao contrário de Thomas Hobbes ele não defendia o absolutismo, ele defendia o liberalismo. E ele tem também uma tese sobre o estado de natureza. Só que enquanto Thomas Hobbes defendia que o estado de natureza era uma guerra de todos contra todos,
John Locke defendia que, na verdade, o estado de natureza é uma guerra de alguns contra os outros. Porque na cabeça de Thomas Hobbes, é assim, no estado de natureza não existe nenhum bem que você possa reivindicar e que o outro não possa querer também. Você não pode, no estado de natureza, aspirar a nenhum bem que o outro também não possa aspirar. Então, para Thomas Hobbes, no estado de natureza não existe direito. Não existe justiça e injustiça. Só há que se falar em justiça e injustiça depois do pacto que funda a sociedade, do contrato social. Mas John Locke não pensa assim. John Locke pensa que já no estado de natureza existe justiça e injustiça. Por quê? Porque as pessoas são dotadas de direitos naturais individuais. São dotadas pela própria natureza, pelo próprio Criador. Deus fez as pessoas com alguns direitos. Então, por exemplo, o Locke ele centra a defesa dele em três direitos, né? 3 direitos naturais individuais: vida, liberdade ou independência. Em alguns livros vocês vão encontrar a palavra independência, mas é o sentido da liberdade, e propriedade. Então eu tenho, naturalmente, é uma coisa dada por Deus, pela natureza, eu tenho o direito à vida, e eu tenho direito à liberdade, tenho direito à propriedade. A propriedade decorre do meu trabalho. Isso aí é uma coisa que a gente sabe desde o Gênesis, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, para eu manter a minha vida, eu preciso trabalhar, e a propriedade é o fruto do meu trabalho. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Eu preciso ter resguardados o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E, para John Locke, existem alguns indivíduos que são sensatos e que respeitam os direitos dos outros, com base até naquela chamada regra de ouro, né? Se eu não quero que ninguém tire a minha vida, então eu também não vou tirar a vida do outro. Se eu não quero que ninguém invada a minha casa, eu também não vou invadir a casa do outro. Se eu não quero que ninguém roube as minhas coisas, eu também não vou roubar as coisas do outro. Se eu quero ser respeitado nas minhas opiniões, na minha liberdade de expressão, na minha liberdade de crença, então eu também preciso respeitar a liberdade de opinião, de crença do outro. Então existe essa defesa, né, desses direitos, né, por parte de John Locke. Só que no estado de natureza, nem todos são capazes de reconhecer esses direitos. E justamente porque existem alguns que não reconhecem esses direitos e acabam agredindo o próximo, então existe a necessidade de fundar o Estado. Só que aí o Estado, ele aparece como alguém que vai defender esses direitos pré-existentes. O Estado não é o doador dos direitos, não é o Estado que funda os direitos, não é o Estado que cria os direitos. Você não deve esses direitos ao Estado. Pelo contrário, é o Estado que nasce com a obrigação de resguardar, de defender, de tutelar esses direitos, que já são pré-existentes, né? Já existem antes da fundação do Estado. Então aí você vê uma diferença muito grande de Thomas Hobbes para John Locke. Porque para Thomas Hobbes, o Estado é o doador do direito, né? O direito não existia antes do Estado. Então você tem uma relação até de veneração para com o Estado, porque é o próprio Estado que acaba doando para você esse direito, que de nenhum modo você teria esse direito se não fosse o Estado. Já para John Locke é diferente. Na verdade, o Estado ele nasce com uma obrigação de defender esses direitos, e se ele não defende esses direitos, se ele rompe aquilo que foi tratado, aquilo que foi, digamos assim, acordado no contrato social, então você tem todo o direito de se rebelar contra o Estado. Daí o John Locke defende também um pressuposto assim, muito importante para o pensamento liberal, que é a questão do direito de rebelião. Para Thomas Hobbes, que era absolutista, se os indivíduos começassem a se rebelar contra o Estado, a gente voltaria para o estado de natureza. E ninguém quer voltar para o estado de natureza, porque no estado de natureza é a lei da selva, a lei do mais forte, eu salvo-se quem puder. Então não seria uma coisa boa. Mas John Locke não pensa assim. John Locke pensa que o indivíduo ele saiu do estado de natureza por uma livre decisão, né? Porque alguns ameaçavam aqueles direitos que ele já tinha, que foram dados pela natureza, pelo Criador. Então ele institui o Estado justamente para defender esses direitos, e se o Estado não está defendendo, ele tem todo o direito de se rebelar contra o Estado e de mudar as regras do jogo político, né?
essa ideia de John Locke. Então, no caso do absolutismo, você tem uma centralidade do Estado. Vocês podem ver isso até nas imagens que o Hobbes usa, né? O Hobbes fala que o Estado é como o Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico que aparece lá no livro de Jó, no Antigo Testamento, e que é o maior dos monstros da Terra. Então Thomas Hobbes está dizendo que o Estado é o maior poder que existe. Não existe nenhum poder na Terra que possa ser comparado ao poder do Estado. Já John Locke tem essa ideia do Estado mínimo. O Estado ele só vai fazer pelo indivíduo aquilo que o indivíduo não conseguir fazer sozinho. Então ele só vai pedir ajuda ao Estado quando ele não conseguir tratar de um problema sozinho. Na verdade, para o pensamento liberal, para que serve o Estado? Para justamente garantir esses direitos, né, de vida, independência, propriedade e cuidar da segurança pública interna e externa. Mas o Estado não deve intervir na economia, porque durante o absolutismo a gente tinha um modelo econômico, que é o mercantilismo, que era marcado justamente pela intervenção estatal na economia. Já os liberais, eles têm aquela ideia, principalmente lá com Adam Smith, na Riqueza das Nações, aquela ideia da mão invisível, que você não precisa do Estado para poder regular a economia. A economia ela tem vida própria e o Estado só atrapalha. Então deve deixar a economia girar normalmente. E também na própria concepção de sociedade, né? A sociedade ela existe sem o Estado, para os liberais, e o Estado não deve ameaçar a sociedade deve ser maior do que o Estado. Então, justamente nessas diferenças que a gente vai percebendo entre o pensamento de Hobbes e o pensamento de John Locke, a gente vai vendo a diferença profunda que existe entre um modelo, que é um modelo absolutista, e o outro modelo, que é o modelo liberal. Uma coisa importante, eu acho que toda vez que a gente estuda filosofia, a gente deve ter os olhos atentos para o processo histórico, porque o processo histórico ele é profundamente influenciado pelo pensamento. Na verdade, existe um intercâmbio entre pensamento e história. A história influencia o pensamento muda a história. É um livro muito bom do Richard Weaver, né? As ideias têm consequências. Se vocês puderem, até nesse período de quarentena, né, procurar uma leitura aí, acho que de repente ajudaria até a compreender isso, a dinâmica, né, do pensamento da história. E por que eu estou dizendo isso? Porque o John Locke, com o seu pensamento, o pensamento liberal, ele influenciou profundamente a Revolução Americana, a independência das 13 colônias. Se você for pegar, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, você vai ver que aquilo ali é quase que uma cópia da filosofia de John Locke. Pelo menos um dos Founding Fathers, né, daqueles pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, foi profundamente influenciado pelas ideias de John Locke. Thomas Jefferson era um fã de John Locke. Então, quando você olha, por exemplo, para os princípios que constituíram os Estados Unidos, você vê que ali existe um país de bases liberais muito fortes. Eu até selecionei aqui um trecho que é logo o começo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que eu acho que serve para a gente exemplificar bem, né? Olha só, prestem atenção. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Então vamos lá. As 13 colônias estavam se separando da Inglaterra, declarando sua própria independência, porque com a Guerra dos 7 Anos, né, vocês sabem que a Inglaterra começou a explorar demais ali as 13 colônias com a lei do açúcar, lei do chá, lei do selo. Então eles queriam autonomia, mas na hora de buscar essa autonomia eles precisavam justificar por que eles estavam procedendo dessa forma, né? Então, uma declaração para justificar isso, né? Justificar teoricamente aquela atitude política. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis
que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Então, olha só, as pessoas são dotadas pela natureza, pelo Criador, pelo autor da natureza, de alguns direitos. Não é o Estado que dá esses direitos, né? Já no estado de natureza, antes do Estado com letra maiúscula, né? Antes daquele aparelho burocrático que governa a sociedade, já no estado de natureza, você tem esses direitos. Só que esses direitos, segundo John Locke, né, eles estão ameaçados por algumas pessoas que não os reconhecem e que não os respeitam. Então, por causa disso, você elege então, o Estado como defensor desses direitos. Então, o indivíduo ele está para além do Estado. O indivíduo ele é mais importante do que o Estado. O indivíduo precede o Estado. Todas as coisas que o Estado tem, os direitos que o Estado tem, são dados a ele pelo indivíduo. Então o Estado não pode fazer nada sem o consentimento do indivíduo. Inclusive no curso da história, se o Estado vier a ferir as aspirações desse indivíduo, esse indivíduo tem todo o direito de se organizar e lutar contra o Estado. Então isso, a gente sabe, né, o processo de independência dos Estados Unidos, ele teve lá as suas milícias civis organizadas contra o poder da metrópole, teve a guerra, né? Então, mas tudo isso tem a ver com o direito de rebelião, né? O Estado agora ele foi feito para garantir alguns direitos que nós temos, que são direitos inegociáveis, inalienáveis, que foram dados pela própria natureza, pelo próprio Criador. E se o Estado não está garantindo esses direitos, mas pelo contrário está agredindo esses direitos, nós temos todo o poder de virar o jogo. Essa ideia é uma ideia liberal. E isso tem muito do John Locke aqui, né? Você percebe assim alguns sinais do pensamento do John Locke aqui, nesse documento histórico, né? Que é inclusive essa frase, né, que todos os indivíduos são dotados do direito à vida, do direito à liberdade, devem procurar felicidade pela própria natureza, é uma das frases mais conhecidas da língua inglesa. Então, é um documento histórico muito importante e tem uma base teórica, né? Ele tem, na verdade, assim, uma correspondência teórica direta com o pensamento de Locke. E Locke, por isso, é considerado o pai do liberalismo político. Então, de todos os filósofos liberais, são muitos, Locke é o mais importante. Tanto pela participação efetiva dele na Revolução Gloriosa, que foi assim, um grande paradigma, né, do movimento liberal no mundo, como também pela influência teórica que o pensamento de Locke acabou exercendo sobre movimentos políticos futuros. Então, Locke tem essa importância, né? A gente precisa dar bastante atenção para o pensamento dele. Bom, então a gente está encerrando essa aula, já são quase 20 minutos de aula, pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou deixar para vocês um exercício, vou deixar um exercício aí por escrito para vocês, e eu queria que vocês ficassem bem. Vou deixar também aí o e-mail para vocês mandarem o exercício, e enfim, espero que vocês fiquem muito bem. Valeu, pessoal, um grande abraço!